Olá, olá, gente querida, gente bonita, graça e paz. Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube ou na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook ou em qualquer outra plataforma. Que bom que você está aí, tá bom? Em minhas mãos, ó, a velha companheira, amiga, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus, o nosso manual de estudo, né? Está aqui também, ó. Estamos aí na reta final, provados pelo fogo, um estudo que nós começamos ali em julho, estudamos julho, agosto, estamos finalizando agora em setembro, tem a lição número 12 e a lição número 13. Eu quero trazer hoje a lição número 12 e ainda esta semana eu quero finalizar a lição número 13 para a gente encerrar esse tema dos provados pelo fogo, para começarmos esse novo material. Durante 90 dias, a gente vai debruçar e estudar sobre vida, morte e eternidade. Outubro, novembro e até o final de dezembro. 3 meses, 90 dias com o tema vida, morte e eternidade. Se você não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco, sempre me acompanha minha esposa, Dona Vilma, ela que alimenta a página no Facebook, também o nosso Instagram, só que ela não está aqui comigo, ela está em casa, lá na cidade de Rolim de Moura, e eu estou na cidade de Castanheiras. Parei o nosso carro aqui, se você está vendo aqui, é a nossa van, a gente chama ela de bonita, né? Aqui é a nossa casinha móvel, aqui atrás está a minha família, e eu estou parado aqui numa rua onde tem um bosque. Então, se vocês verem aí alguns mosquitos pernilongos, tá? Ou eu me batendo um pouquinho, não se preocupe, é ao lado de um bosque, um lugar gostoso, lugar que eu tirei então para refletirmos sobre a palavra de Deus no dia de hoje. E eu quero convidar você para orar comigo, pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele conduza o nosso estudo, abra nossa mente e também o nosso coração para aprendermos e colocarmos em prática. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estudar a sua santa palavra. Seja com todos, em nome de Jesus, oramos. Amém. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Olha, o tema número 12, ele traz como título Morrer como Semente, né? Nós iremos, se Jesus não voltar logo, nós iremos morrer, né? Então nós estamos falando desta lição de legado. Agora, há 2 legados aqui, né? O legado ainda em vida, como é que as pessoas estão nos vendo? Será que nós somos exemplos a ser seguidos, né? Será que temos discípulos também? Será que temos seguidores? Será que pessoas se exemplam em nós? Será que pessoas usam frases e palavras, textos que nós falamos também para transmitir a outras pessoas, né? Que tipo de legado nós estamos deixando em vida para a nossa família, para os amigos, para a minha igreja, para o local de trabalho? O que estão falando de você? O que você reflete? É a luz de Jesus ou a escuridão, as trevas do mundo, né? Então, eu vi esta lição aqui e eu achei muito importante para trazer aqui para a nossa reflexão, né? Um legado em vida, o que nós estamos plantando, né? Para ser colhido, ou se como semente nós iremos cair ao chão, nós vamos germinar, vamos ser planta, né? Que tipo de planta nós seremos? Que tipo de frutos nós iremos produzir? Então a Bíblia ela nos orienta, através da inspiração divina do Espírito Santo, a estarmos ligados na videira. Próprio Cristo ele vai dizer que ele é a árvore, que ele é a videira. E nós somos os seus ramos, né? Agora, aquele ramo que não produz frutos, ele é podado. Ele é cortado e às vezes é tirado fora e até queimado, né? Então a própria Bíblia, irmãos, ela nos dá muitas explicações para que possamos melhorar como pessoa, como semente, como planta, né? Que passamos a produzir bons frutos. Ela nos orienta, né? E também aqui
os dois tipos de morte, né? Os dois tipos de morte. O morrer, aquela morte que se Jesus não voltar, todos nós iremos passar, porque o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus a quem pertence, ou morrer para o eu pecador, né? Aquele eu que está brigando o tempo todo com a nova criatura agora em Cristo Jesus, né? Então, esta briga, ela é contínua em mim e também em você que aceitou Jesus como Salvador e como Senhor. Há realmente uma briga intensa. Agora, a Bíblia, ela nos chama a matar o eu pecador, aquele eu que gosta de praticar o pecado, né? Tem ali toda a sua maledicência, as suas cobiças, as suas paixões. Este eu pecador, nós precisamos matar, para que nasça uma nova pessoa e você possa dizer: agora não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e agora eu tenho certeza que eu estou produzindo bons frutos, porque é o Espírito Santo que está produzindo esses frutos em minha pessoa. Amém? Então, o verso para memorizar aqui, que está ali em João capítulo 12, verso 24, né? João capítulo 12, verso 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Bom, aplicando na minha vida, se o velho homem, o velho Vanderlei Francisco, não morrer, né? Não morrer, fica só. Agora, se o velho Vanderlei Francisco, pecaminoso, aquele que amava o pecado, amava praticar, até comemorava o pecado, se este morrer, aí sim, ele passa a dar muitos frutos. É claro que Jesus aqui, ele está se referindo a ele mesmo, né? Ele estava ali, na sua carta de despedida, né? Ele havia entrado ali na cidade, e ele ali era o Cordeiro Pascual, e aquela grande multidão ali em volta dele, e ali tinha alguns gregos que queriam falar com Jesus. Então Jesus, ele veio para salvar a todos, tá? Gregos, troianos, romanos, os de Israel, os daqui de Seringueiras, de Rolim, aí da sua cidade também. Agora esses gregos chamam Felipe: Felipe, faz favor, nós queremos falar com o mestre. E Felipe, no meio daquela multidão, chama mais um companheiro, o André, e fala: André, esses cidadãos gregos querem falar com o mestre, né? E vão até lá para poder levar os gregos ali para falar com Jesus. Só que o verso 25 continua dizendo, olha, ele continua, né? Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas como assim? Será que Jesus está falando que eu não devo me contentar com a vida que levo? Agora, se for uma vida pecaminosa, não. Ele fala, não se contente com a vida pecaminosa, com a vida de pecado que vocês estão levando, com a vida no paganismo, adorando outros ídolos, quebrando a aliança. Esta é a vida que está referida aqui no verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Quem odeia o jeito que está vivendo, pecaminoso, com idolatrias, ídolos, quem odeia isso, ele passa a amar agora, claro, a sua nova vida, e tem essa prospecção para a vida eterna. E ele diz, se alguém me quiser servir, siga-me. Seja você judeu, seja você grego. Você quer me servir? Siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Então ele está convidando a todos, né, para servir. E aqui também nós estamos vendo aí falar de humanidade, né? Jesus Cristo falando ali com toda humanidade, mas chamando para o serviço, para ser servo. E ele mesmo daqui a pouco vai dar um exemplo disso, né? Submissão para o serviço, irmãos. Paulo escrevendo para os irmãos de Filipe ali, para você ter uma melhor compreensão desse texto, abra sua Bíblia aí em Filipenses, tá? Vamos abrir aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, tá? Diz assim, ó: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembra que a ordem de Jesus, se você quer servir a ele, você deve então segui-lo, fazer o que ele fazia, pregar o que ele pregava, andar como ele andava. Aliás, ser discípulo é ser um seguidor, um imitador do mestre. E ele diz aqui em Filipenses capítulo 2, verso 5: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus.
o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Amém, tá? Então quando você lê aqui Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 9, eu acabei de ler aqui para você, que mensagem importante há para nós nesses versos? Irmãos, Jesus, ele nos deu o exemplo aqui de humildade. Lembra? Ele falou, olha, você quer me servir? Então você deve me seguir, deve fazer o que eu faço. Jesus aqui, né, ele vai estar dando aqui um exemplo de humildade, um exemplo de renúncia, um exemplo de serviço. E o resultado foi que Deus o exaltou sobre todos os nomes, né? Por quê? Porque ele obedeceu, ele fez a vontade do Pai. E ele fala assim, olha, vocês são co-herdeiros junto com Cristo, né? Quando você ama Cristo, guarda os mandamentos, faz a sua vontade, você é co-herdeiro de Cristo, ok? Então Jesus, ele vai nos dar esse exemplo de uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que renunciou o que ele era, o poderoso Deus, e na forma humana ele veio para servir. Então nós temos que olhar e falar, olha, o que eu preciso mudar na minha vida para ser uma boa semente, para nascer uma boa planta, e dessa planta frutos, onde as pessoas gostam de estar ali à sombra, né, descansando, gosta de tocar, gosta de saborear dos frutos que eu estou produzindo, né? Primeiro nós temos que, o exemplo de Jesus é sermos mais humildes. Segundo, renunciar às vezes o que nós somos, né, para uma boa convivência, e devemos servir mais. Nós temos que servir mais, tá? Agora, em quais aspectos e exemplos de Jesus, em quais aspectos esse exemplo de Jesus é um modelo para nós? Se os direitos e a igualdade são bons e devem ser protegidos, como você explicaria a lógica de às vezes precisar desistir deles? Desistir do direito, desistir da igualdade. De que forma esse verso nos ajuda a entender a lógica da submissão à vontade do Pai? Está aqui no verso 9, né? Pelo que também Deus o exaltou de maneira soberana e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. É o resultado. Nós estamos de passagem aqui nesta terra. Vale a pena renunciar, vale a pena servir, vale a pena ser uma pessoa humilde, porque o resultado é o mesmo resultado que Deus deu a Jesus, dará a você e a mim também, né? Jesus, ele fez a vontade do Pai, ele foi humilde, ele renunciou quem ele é para nos salvar. E às vezes nós precisamos renunciar quem nós somos para chegar a outra pessoa, para levar a palavra de Deus para outra pessoa, né? E o resultado é que ele foi exaltado pelo Pai. O resultado de ter também a maior religião do mundo, né, que é o cristianismo. Então, realmente valeu a pena o ministério de Jesus aqui na terra. Agora, talvez você já esteja pensando, bom, então eu preciso morrer. Agora, a Bíblia ela vai dizer que morrer antes de conhecer. Precisamos entender isso daqui agora, tá? Muitos buscam conhecer a vontade de Deus. E alguns dizem, abre aspas, se eu soubesse a vontade do Senhor para a minha vida, sacrificaria tudo por Ele. Mas mesmo depois de declarar isso, podemos ficar confusos sobre a vontade do Pai. Encontramos a razão dessa confusão na carta de Paulo aos irmãos de Roma, Romanos, capítulo 12, tá? Romanos, capítulo 12, e o verso 1 e 2. Então, irmãos, aqui diz assim, ó, Paulo escrevendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para você entender qual é
a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida, tem 3 pontos aqui que nós precisamos colocar em prática com a ajuda do Espírito Santo. Primeiro, nós temos que verdadeiramente ter o entendimento da misericórdia de Deus para conosco. A salvação é unicamente pela graça, por aquilo que Jesus fez e continua fazendo por nós. Tá? Jesus Cristo, ele foi ali o Cordeiro perfeito, ele foi o sacerdote perfeito, porque é eterno, não precisava ter uma rotatividade. E ele também é o sumo sacerdote que faz a expiação no lugar santíssimo, onde ele está agora, intercedendo por você e por mim, diante do Pai. Então Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito, a oferta perfeita, e ele é o sacerdote, e ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que intercede, o único que pode interceder por mim e por você. E podemos dizer que ele é o nosso amigo, que ele é o nosso herói, ele é o nosso campeão, ele é o nosso advogado, é ele que está segurando ali a nossa taça de vitorioso e vai entregar para cada um de nós conforme as nossas obras. Então, tem muita gente que acha que não precisa de Deus. Nós estamos aqui pela sua misericórdia, porque todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. E ele assumiu o teu e meu lugar para que você e eu pudéssemos ter a chance de viver de novo. Amém? Segundo ponto é oferecer a nós mesmos como sacrifício vivo a Deus. E talvez aqui seja o mais perto que você vai chegar da dor e do sofrimento, da aflição de Jesus, ali naquela cruz, ou nos momentos anteriores àquela cruz, Getsemane, carregar aquela cruz, ser esbofetado no rosto, levar aquela chicotada romana, ficar nu diante das pessoas ali, ser pregado, aqueles cravos na mão. Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos nos oferecer como sacrifício vivo. O sacrifício era perfeito. Não podia ter nenhuma mancha, nenhuma doença, nada. E como nós podemos fazer isso? Novamente, matando eu, pecador. Nós temos que se esforçar o máximo. Às vezes nós não valorizamos a graça. Achamos que a graça é de graça, mas não. Não foi ouro nem prata, foi o sangue de Jesus. Por mim e por você, vertido ali naquela cruz. Então, se oferecer como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, é a nossa luta contra os pecados. Aquele pecado acariciado, ele tem que ser deixado para trás. Aquele costume que te afasta de Deus e dos seres humanos tem que ser deixado para trás. Terceiro ponto, a nossa mente, ela precisa ser renovada. Nós precisamos pensar mais nas coisas celestiais do que aqui nas coisas da terra. A informação, ela está nos bombardeando ao ponto de cauterizar a nossa mente. Lá no passado, a informação era passada via oral, pai para filho, ou parente, ou alguém, né, levava um arauto, falava, e alguém ficava sabendo porque alguém transmitia de maneira oral. Depois veio a escrita, escrevendo ali em barro, depois nos papiros. Enfim, nós vamos chegar aí na época da imprensa, né? A imprensa, ela vai revolucionar, as pessoas passam a ter o conhecimento da Bíblia, mas também as informações começam a correr através dos jornais. As pessoas começam a receber a informação do que está acontecendo em sua volta. E essas informações começam agora também a dividir o espaço com a Bíblia. E aí vem a época do rádio, a época da TV, e agora, além de todo esse emaranhado que eu falei aqui, né, de jornal escrito, revistas, livros, nós temos ainda a TV, nós temos ainda a internet muito forte, e o rádio ainda está vivo, né? Então nós somos bombardeados a todos os momentos com informações. Nem todas as informações que nós recebemos são informações corretas. Veio também a escola, nós vamos para a faculdade ou a universidade, e ali recebemos também informações
que às vezes entra em confronto com a Bíblia. Um exemplo, né? Nós, cristãos, nós somos criacionistas. Nós acreditamos que o mundo foi criado por Deus em 7 dias laterais. E o evolucionismo diz que não, que foram através de centenas de milhares, milhões de anos, né? Então, esse boom de informações que nos bombardeia a todo momento cauteriza a nossa mente. A gente recebe essa informação e nem fala, a gente não se choca mais. A dor é pequena e momentânea, porque a nossa mente está cauterizada. São tantas informações de acidente, tantas informações de guerra, rumores de guerra, que a nossa mente está cauterizada e nós precisamos renovar a nossa mente. Ela precisa ser renovada e só quem pode renovar a nossa mente, meu irmão e minha irmã, é Cristo Jesus. Apenas a mente renovada pode, de fato, compreender a vontade de Deus. Mas essa renovação depende da nossa morte para o eu. Não era suficiente que Cristo sofresse por nós. Ele devia morrer. E ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. E você? O que você precisa abandonar? O que você precisa matar a partir de hoje para ter uma mente renovada, para compreender qual é a boa, agradável vontade de Deus para a sua vida? Eu sei que talvez você fale, eu não tenho força. Eu também não. Por isso que assim como Paulo e os outros apóstolos e profetas que escreveram a Bíblia, eu digo, sou dependente do Espírito Santo em minha vida. Nós precisamos orar e pedir o batismo do Espírito Santo todos os dias. Só Ele pode renovar a nossa mente, só Ele pode renovar o nosso coração. Um coração novo. Arrancar de nós o coração de pedra que não tem mais sentimentos e colocar um coração de carne. Coração de Cristo, amoroso, piedoso, misericordioso. Aqui. Ok? Essa também é a minha oração para você e para a sua família. Que Deus faça todas as limpezas necessárias. Mas é preciso você deixar, meu irmão. É preciso você deixar, minha irmã. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Ele não invade. Ele está batendo na porta do seu coração agora e você precisa abrir imediatamente a porta do seu coração e deixar que ele entre. E ele vai cear com você. E você vai cear com ele. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Eu vou. E eu vou preparar lugar. E depois eu voltarei para te buscar. E você e a sua família, vocês estarão comigo aonde eu estiver para todos sempre. Amém. Eu acredito nessas palavras de Jesus. E sei que Ele está preparando um lugar para você e para mim também. Eu quero marcar um encontro com você, lá na mansão celestial. Que Deus te abençoe. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo e último estudo dessa série, Provados pelo Fogo. No último estudo nós vamos falar sobre os crisóis de Deus. Os crisóis de Deus. Amém? Então não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de se inscrever, de curtir e de deixar um comentário. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Oremos? Querido Deus, amado Pai, estamos terminando mais um estudo, Senhor, e lhe agradecendo porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender um pouco mais de Ti. Muito obrigado, porque o Senhor está querendo trabalhar a minha mente e trabalhar o meu coração. E eu abro neste momento o meu coração para que o Senhor possa fazer morada e que o Espírito Santo me transforme em uma pessoa melhor a cada dia, para que eu possa morrer para o eu, e que eu possa nascer, e o Senhor esteja vivendo em mim, através do Espírito Santo, que eu possa ser uma boa planta e produzir bons frutos, que eu possa ser luz, que eu possa ser sal e levar sabor à vida das pessoas. Em Teu santo nome. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Amém?